Fala, gente! Mais uma quarta-feira, mais um tete a tete com a Pri. Hoje a convidada que está aqui comigo tem o meu coração. Nós temos uma história linda juntas, mas você só vai saber depois da vinheta. Mas antes de rolar a vinheta e saber quem está comigo, queria dizer para você que faltam apenas 3 dias pro Compaixão Fire. Você precisa estar com a gente nesse evento, que é um evento profético de renovo. Você vai estar agradecendo pelo mês de março que se passou e consagrando o mês de abril ao Senhor. Vai ser top demais. Você que não se inscreveu, chama um amigo, vem com a gente. E olha só, o mês de abril também temos o GPS e o clube com inscrições abertas. Então você que quer fazer parte do contraturno escolar de adolescentes de 11 a 16 anos ou o GPS 16+, aí não tem limite de idade, você quer se desenvolver e ter direção para sua vida, o GPS é para você. Nós temos a turma de terça-feira à noite, quarta-feira à noite e sábado de manhã, tá certo? Então anota na agenda, comenta aqui embaixo se você tem interesse que a gente entre em contato, tá certo? Vamos saber quem tá comigo? Essa quarta-feira tá demais e roda a vinheta aí! Então, gente, como eu falei pra você, essa convidada que tá comigo tem meu coração, tem tudo de mim, porque ela é maravilhosa, ela é linda, e existe uma palavra chamada gratidão, e é isso que eu tenho pela vida dela e por esse episódio. Então, bem-vinda, Eliane Campos! Obrigada, Pri! Tô muito feliz de estar aqui com você. Até que enfim, né? Meu Deus, até que enfim. Deus sabe o momento certo. E era hoje. A gente se não vier... Era hoje. Pra quem não sabe, ela quase desmarcou comigo. E ela disse, será que tem problema? Eu tenho. Eu já fiz escova. Foi um dia bem complicado, mas é porque eu creio que vai ser bênção. Amém, eu creio também. Amém. Eu creio também. Vamos falar sobre a palavra gratidão? Vamos falar sobre a palavra gratidão. Mas acho que mais tarde, né? Eu acho que ela tem um processo antes de chegar nela, né? Com certeza. Tá. Gente, pra quem não sabe, então, a Eliane, a gente se conheceu num curso bem aleatório, né? Muito tempo atrás. Aleatório. Foi 2019? Foi 2019. 2019, num curso aleatoríssimo, tá? Eu não vou falar sobre esse curso, porque não convém, deixa em off. Mas eu tenho uma foto. Eu tenho várias fotos, a foto tudo bem postar. Aí, deixa eu te falar. A primeira dinâmica... Foi. Conta aí pra nós, como foi? Pra ver se você lembra. Nesse curso tinha várias dinâmicas, né? E a primeira dinâmica era sempre feito de pares, né? E a primeira pessoa teria que ser uma pessoa que nós não conhecíamos, né? E eu fui me conectar com você. E foi tão incrível que a dinâmica ela era exatamente assim, você teria que ficar olhando nos olhos da pessoa, acho que era mais ou menos isso, né? E não dizer uma palavra. Durante um período de tempo. Durante um bom tempo, foi né? A bem... gente ficou alguns minutos ali nos olhando e quando a gente percebeu, tanto eu quanto você, tava rolando muitas lágrimas. E tipo, eu não entendia por quê, mas eu sentia vontade de te abraçar, era como se eu já te conhecesse ou que Deus eu realmente tinha algo, né, um propósito maior, e acredito que você é a mesma coisa, e dali em diante a gente não se largou mais. Não, e teve uma situação ainda. Você tinha que me presentear com alguma coisa sua e eu tinha que te presentear. A gente tinha que dar um presente, né? Tinha que dar um presente, foi alguma coisa. E você me deu os cílios. Os cílios. Né? E eu nem sabia que você ia casar. Isso, eu tava com a data de casamento marcada. E aí eu disse, cara, ela trabalha com beleza. O que eu vou dar pra essa mulher? Eu não tenho nada pra dar. E Fiquei desesperada, disse, meu Deus, não tenho nada. Aí eu acabei te dando, acho que uma camiseta do Compaixão na época que o Compaixão já existia. Eu tenho até hoje essa camiseta. É sério? É sério? Aquela que eu fui no Summer. Ah, não acredito. Aquela camiseta. E aí eu acho que eu tirei um CD também do professor Diego. Acho que foi isso, né? Que eu também tenho até hoje. Conexão, cara, que loucura. E aí a gente se conheceu assim. Mas, dali em diante, a gente começou uma história. Tu foi no meu casamento. Sim. Eu fiz o seu, né? Foi minha madrinha. E o dia que fez São o meus seu padrinhos na praia. Na praia, foi lindo. Mas tá, pra chegar nesse casamento lindo, vamos chegar lá na infância, né? Conta um pouquinho da tua infância, de onde você veio, de onde a Eliane é. Vamos lá. Eu sou paulista, né? Primeiramente, tenho 42 anos já, né? Já sou uma senhora, uma jovem senhora. Não, bem mas jovem. com espírito bem jovem. Bem sanguínea. Bem sanguínea. Eu sou a 4ª filha, né? Do casamento dos meus pais. A primeira filha, ela não sobreviveu ao parto, mas eu considero que eu vim como 3ª filha, né? Então, eu sou a caçula,
né, dos meus 2 irmãos ali. E eu nasci numa cidade chamada Suzano, que é onde a minha mãe mora até hoje. E me lembro de muitas coisas ali naquela casa, porque com 3 anos de idade, o meu pai veio a falecer, né? E posso falar, né? Por favor. Porque faz parte da nossa história, né? Sim. Então, eu tenho poucas memórias com meu pai, mesmo tendo 3 anos, mas eu tenho bastante flashbacks, né, de coisas que aconteceram ali. Mas eu me lembro de um dia eu estar na casa de uma vizinha pintando um desenho, e eu estava exatamente na casa da vizinha porque tinham encontrado o corpo do meu pai no quintal da nossa casa, né? Meu pai havia cometido suicídio. E eu me lembro exatamente desse dia, me lembro do velório, embora eu ainda era muito pequena. E a partir disso daí, a minha mãe tinha apenas 26 anos. Nossa. Ela era uma menina, né? Eu acabei de fazer 27, imagina. Ai, meu Ela Deus, era uma que horror. menina com 3 filhos pequenos. Meu Eu Deus. tinha 3, meu irmão tinha 5 e a minha irmã tinha 6. Nós éramos bem pequenininhos. E daí minha mãe decidiu voltar para casa da minha avó e alugar a casa, porque ela não tinha estrutura emocional para viver lá, né? E aí foi um processo bem difícil, né? Porque crianças, ali na parte de formação de caráter, né? Que nós estávamos, a gente não tinha uma estrutura, porque além de não ter mais o pai, a minha mãe, ela teve que ir trabalhar, né, voltar a estudar, porque minha mãe tinha abandonado os estudos, então minha mãe era semi-analfabeta, porque quando ela conheceu meu pai, ela largou os estudos, e ela voltou a trabalhar e a estudar. Então eu via minha mãe, eu esperava minha mãe chegar sempre depois da meia-noite, né, e a gente foi crescendo assim, com a minha avó auxiliando da forma que podia, e aí minha mãe foi para o espiritismo, para a Umbanda. Então foi um processo bem complicado, porque a gente viveu experiências muito difíceis para crianças, né? Então minha mãe, ela desenvolveu vício pela bebida, por cigarro e outras coisas. E às vezes ela nos deixava sozinho, porque a minha irmã era um pouco maior, então ela pensava, tem coisas que é coisa rápida, eu não preciso levar vocês, então eu vou deixar vocês sozinhos, que um cuida do outro, né? Pensava minha mãe, né? E nesse momento que ela saía, como tinha muita bebida alcoólica e muito cigarro, eu me lembro com 5, 6 anos consumindo cigarro e álcool. Meu Deus do céu, olha junto só. com os meus irmãos, enquanto a minha mãe estava fora. E minha mãe nem sonhava que tudo isso acontecia com a gente, né? E foi uma infância bem complicada. A ausência paterna, ela gera traumas, e ao mesmo tempo gera carências. Então, o meu pai não estava mais ali, e a minha mãe trabalhava e estudava. Não era presente, né? Então, a gente foi crescendo, assim, de uma forma que não teve um planejamento. E acredite que de 10 a 11 anos ali, eu percebi que eu fui amadurecendo muito rápido, eu fui deixando de ter uma infância. Eu fui uma adolescente precoce, né? Então, acho que é uma das primeiras vezes que eu vou expor isso. Eita, do tete-a-tete. No tete-a-tete, porque faz parte da minha história, né, Pri? Hoje, pra glória de Deus, eu tô curada. Exatamente. Então, é legal a gente dividir isso, porque eu acredito que vão ter outras pessoas que vão se identificar, né? E até como uma forma de prevenção na questão dos pais, né? Para ficarem mais de olho nos filhos, porque muitos pais nem sonham que os filhos passam por algumas situações, né? Assim como eu também nem imaginava. Também, nem sonhava, até ela vai saber agora. Olha só, oi, tá? Oi, mãe. Mas agora eu tô com o meu coração curado, minha mãe também, e eu creio que vai ser bênção. É o que eu falo, né? O tete-a-tete, ele não tá aqui pra expor os parentes, não tá aqui pra expor pessoas específicas, não estamos apontando pra ninguém. Sim. O centro da questão a minha história foi transformada por Jesus. É verdade. Nossa. Eu só tô aqui por causa de Jesus e ele que me transformou pra que eu pudesse estar falando e gerar vida pra quem tá ouvindo. E eu vou chegar nessa parte. Porque eu também tive que falar coisas e dizer assim, pai, mãe, eu não tô expondo vocês. E realmente, pra quem tá contando, às vezes parece que tá expondo, né? Mas até não precisa nem citar nomes, nem nada disso, né? Deixa Deus te usar. Amém. Então, quando
eu tive 11 anos de idade, eu caí naquela época era quinta série, né? Eu já era desenvolvida, todo mundo que olhava para mim achava que eu tinha 15 anos, né? Eu já era uma mulher, por causa dessa precocidade mesmo, né? De ter perdido a minha infância. E por uma carência afetiva, por ser sanguínea, carinhosa, Impulsiva. carente, eu já comecei a me relacionar Uhum. com homens, né? Naquela época não tinha WhatsApp, eu brinco que se tivesse WhatsApp naquela época, um coraçãozinho eu já estava apaixonada. Meu Deus, mandou pra mim. Tá me amando muito, tá me amando Porque muito. com um olhar eu já me sentia amada. Sim. Era migalhas de demonstração, de Que já era sentimento, e era o suficiente. suficiente para eu me apaixonar. Então, isso fez com que eu me envolvesse emocionalmente muito cedo. E aos 13 anos, né, eu tive um amor, assim, né, que eu falo que foi uma coisa que marcou muito a minha vida, e depois você vai entender o porquê, porque faz parte da minha história, né, e foi aonde o relacionamento ele ficou mais profundo e eu perdi a virgindade com 13 anos de idade. Eu era uma criança, né, e ele também era uma criança. Então, a gente cresceu numa família disfuncional. O meu irmão começou a ficar viciado em drogas, Imagina, né? desde cedo, né? Do cigarro, já foi para outras drogas. E com 15 anos de idade, a minha mãe decidiu que nós iríamos voltar para nossa casa, né? Minha avó, ela era bem rígida assim com a gente. Não adiantava muito, mas ela era uma Tentava avó fazer o bem papel de brava. pai, né? E a minha mãe, minha mãe também estava numa fase que ela estava começando a viver, imagina, né? Ela foi mãe muito jovem. Então, minha mãe pensou, não, uma forma de eu ter um pouco mais de liberdade, dos meus filhos também terem um pouco mais de liberdade, a gente vai voltar para essa casa. E foi quando a gente Onde tudo voltou, aconteceu lá. onde tudo aconteceu, Uau, com meu 15 Deus. anos. E aí Difícil. foi pior, né? Mas glória a Deus, porque foi nesse momento que Jesus entrou. Então, o vício do meu irmão, ele ficou cada vez pior, né? Ele foi experimentando outras drogas, ele começou a se tornar muito violento. E daí, nessa situação, eu me lembro que nós tínhamos um casal de vizinhos e no portão deles tinha escrito Jesus, como se o portão fosse moldado assim, Uau, né? que bonito. Vazado, escrito Jesus. E a gente não sabia, mas eles eram um casal de pastores, que são os pastores da minha mãe até Até hoje. hoje. E eu tinha uma tia também que era cristã, que eu me lembro que quando a gente era pequenininho, sempre que ela visitava a minha mãe, ela dizia: você precisa levar essas crianças para a igreja, né? Essas crianças, você precisa de Jesus. E daí minha mãe, muito sensível à voz de Deus, né? Uma parte que eu esqueci de contar foi que quando a minha mãe foi para a Umbanda, minha mãe perdeu tudo. A minha mãe perdeu muita coisa, muito dinheiro, e viu que aquilo não era para ela, porque o próprio Espírito Santo, pouca intimidade e conhecimento que a minha mãe tinha da palavra de Deus, fez ela enxergar que aquilo não tinha Deus naquilo. E aí, um certo dia, ela chegou e foi conversar com a entidade, né? Tem vários nomes, mas né, uma entidade, um demônio, dizendo que não queria mais. E daí ele disse: se você sair, eu mato você e os seus filhos em 7 anos. Meu Deus. E esses próximos 7 anos que tem a ver com tudo que a gente começou a enfrentar. Daí, quando eu estava com esses 15 anos, que nós voltamos para lá, a minha irmã, ela engravidou, né, do namorado dela. A minha mãe sofreu um acidente de carro, capotou o carro numa rodovia e foi parar num buraco, né? E a nossa vida tá virada de cabeça para baixo. Todo mundo que olhava a gente falava, porque desde que aconteceu a situação com meu pai, as pessoas, por falta de sabedoria, falavam assim: essas crianças vão virar, essas meninas vão virar prostituta, esse menino vai virar bandido, né? Porque eles não sabiam a real situação do que tinha acontecido e por que o meu pai tinha feito aquilo. Nós sabíamos, né, que ele deixou uma carta de despedida. E daí o que acontece? Quando nos meus 15 anos nós estávamos ali vivendo toda aquela situação, a minha mãe, ela se reconciliou com Deus dentro do hospital, né? Porque o médico disse que ela não ia andar mais. E ela disse que se Deus desse saúde para ela, ela serviria a Deus pelo resto da vida dela, né? Nesse mesmo momento,
Nós também, com oração dos pastores, por que que eu falei dos nossos vizinhos? Porque depois eles contaram que eles tiveram uma visão. Enquanto eles estavam orando em casa, eles disseram que Deus mostrava para eles uma luz entrando pela janela da nossa casa. Aleluia. Então Deus estava mostrando que ali ia acontecer salvação da nossa Amém. família, né? Então a gente teve que primeiro ir no fundo do poço para buscar a Deus, né? E aí eu comecei a frequentar a igreja, minha irmã primeiro, depois fui eu, a minha mãe nesse meio tempo sofreu um acidente, foi tudo bem Junto. rápido, né? Uhum. Deus tinha pressa de salvar a gente porque era um lar totalmente destruído, assim. E eu me lembro de ir na igreja durante vários cultos e não aceitar Jesus. Eu ia, eu amava, eu chorava, já tinha aprendido a cantar todos os corinhos e não aceitava Jesus. Porque o que acontecia? Eu vivia uma vida de adulto, com apenas 15 anos. Eu já era uma mulher, né? Eu não queria abrir mão daquilo. Era confortável, né? Eu não queria abrir mão das baladas, eu não queria abrir mão das amizades, eu não queria abrir mão dos relacionamentos promíscuos, né? Eu não queria abrir mão de nada disso, porque para mim naquilo era o que supria aquela ausência, aquele buraco que o meu pai havia deixado, né? Então, nesse momento, o que aconteceu? Quando a gente chegou num momento onde não dava mais, né? E uma coisa também que eu gostaria de falar é que nesse meio tempo, nesses 7 anos que eu me tornei adolescente, eu tentei suicídio várias vezes, né? Mas graças a Deus, como eu sou bem desastrada, não deu certo. Foram várias tentativas desastrosas. Eu não vou contar Senhor. Quais foram, mas elas dariam um meme. Cara, é tão Não interessante, deu né? certo. Porque Deus sabe exatamente como nos cria também, né? Então foram tentativas assim muito frustradas que Amém, graças a Senhor. Deus não deram certo, Amém. né? Pra quem não sabe, ela é bem desastrada. Bem. Eu tô até com medo desse copo, vou até colocar ela pra cá, que ela já bateu umas 2 vezes. Já. Enfim, acabou Pronto. que não deu certo por causa do meu desastre. E aí, num culto em específico, eu tava muito mal, né? Hoje eu entendo que era uma depressão, mas na época eu só era um vazio E não era falado existencial. sobre isso também, Nunca, não. Assim, até na questão da igreja mesmo, não tinha esse conhecimento. Então, Sim. você estava endemoniada. Ou tá né? com falta de Deus, Exato. é isso aí. E aí, num culto em especial ali, o Espírito Santo tocou fortemente no meu coração. E aí, quando o pastor fez o convite, foi algo assim tão instantâneo, tão espontâneo. Quando eu vi, eu tava indo meio que correndo já pra frente. Todo mundo na igreja me conhecia, né? Então todo mundo tava esperando aquele grande momento, Imagina. né? Da Eliane se converter. E aí eu me converti, aceitei Jesus, mas eu ainda continuei, né? Nas práticas. Na vida paralela, né? Deus aqui, o mundo aqui. Aí o Raimundo, de sábado bora pra balada, de domingo eu vou pra igreja e fui caminhando assim. Até que o pastor anunciou que teria um batismo. E daí eu tinha uma amiga que era como uma irmã pra mim, era uma pessoa que eu amava, sabe? E era a única pessoa que minha mãe deixava eu dormir na casa dela. Mal minha mãe sabia o que a gente aprontava. Mas meu Deus. Aí, ó, mãe. Deixa hoje a mãe... E agora já não tá mais em off, amiga. Agora já era. Mas enfim. E daí, quando aconteceu de ter o batismo, eu disse pra essa minha amiga, eu vou me batizar. Eu não sabia porquê, mas eu queria me batizar. E daí ela disse assim, você vai ter que escolher ou eu ou a igreja. Ou a igreja. Uau! Que amiga, gente! E aí eu disse, eu escolho Jesus. Aí, um dia antes do meu batismo, ela, numa tentativa de não deixar eu me batizar, porque ela entendia que ela ia perder uma amiga, né? Amiga da ela balada, ia perder imagina. a parceira dela. Sim. E aí ela falou, não, vamos hoje, até pra você ver como é que você vai se sentir. Eu falei, bora, né? E fui pra balada na madrugada do batismo. E aí tudo aquilo que era muito legal, muito divertido pra mim, aquela noite foi um filme de terror. Eu me lembro que a gente ficou num mezanino e eu fiquei sentada olhando e aquela fumaça, aquelas pessoas, e eu não bebi, eu não dancei, e eu só olhava pra ela e dizia, vamos embora. E ela dizia, não, se sentindo um peixe fora d'água. Não, vamos ficar mais um pouquinho, porque ela queria que eu ficasse ali, né, até me convencer de que eu não ia me batizar. Ela me fez ficar até às 5 da manhã na balada, e eu naquele sofrimento. E nós fomos embora dormir, e eu falei pra ela, coloca o despertador pra despertar, né? Porque naquela época não existia celular, era aquele despertadorzinho da cordinha. Falei, coloca pra despertar às 8, porque às 9 eu tinha que estar na igreja. E ela não colocou, porque a intenção dela era que eu não me batizasse.
Enfim, acordei, acho que era umas 8h15, 8h20, sozinha. Levantei. Naquela época a moda era aquela saia cigana. Acho que você nem deve Não lembrar, peguei. mas era uma saia que pra você guardar ela, você dava um nó nela. Porque ela era toda amassada assim, mas era uma saia muito bonita. Deveria voltar, né? Essa moda pra deixar amassada. Porque o legal dela é que ela era amassada. toda amassada. Era uma saia cigana. E aí eu fui com aquela saia pro batismo. Eu me lembro de na hora de me batizar ter que dar um nó na saia pra saia não subir. Coloquei a capa do batismo. E foi assim que você E foi exatamente assim que eu me batizei. E ninguém da minha casa foi no meu batismo. Meu Deus. Eu me batizei sozinha, né? Não tinha ninguém ali. Acho que a minha mãe nem sabia que ia me batizar. Eu lembro que eu tava sozinha. Ali eu me batizei. À tarde eu já estava no ensaio de jovens, à noite eu já estava no culto tomando a primeira Santa Ceia, e eu nunca mais, né, durante muitos anos, eu nunca me afastei da presença de Deus, e foi ali que começou a nossa história, e foi automático, minha mãe também, só que a minha mãe naquela época, ela foi para a igreja dos nossos vizinhos, que são os pastores dela até hoje, né? E a minha irmã foi para a mesma igreja que eu, e o meu irmão foi o último. E aí começou a luta. E a luta foi difícil, amiga. Por quê? Porque o meu irmão, ele começou a frequentar a igreja, só que ele também ainda estava no processo de libertação do vício. E as pessoas não acreditam, mas o diabo, ele se manifestava literalmente dentro da minha casa. Até porque quando a gente estava na Umbanda, minha mãe manifestava em casa. Então, se ela manifestava a entidade tal, ela pedia a bebida tal, se fosse entidade... Cada um tinha um Não, e a gente criança ia lá e servia. Sem saber, né? E quando ela voltava, ela não lembrava de nada. Então, o meu irmão, ele começou nesse processo, né? E aí ele dizia, toda vez que ele usava droga, ele disse que via o meu pai. E o meu pai mandava ele se jogar no poço, que era do lado de onde meu pai se suicidou. A gente sabe que era um demônio que se manifestava na figura do meu pai. E daí, quando ele chegava na porta da igreja, meu irmão tinha uma alergia. Até hoje a gente não sabe por quê, mas ele ficava com o corpo todo empipocado e começava a fechar a glote dele, tinha que correr com ele para o hospital. Aí a gente achou que era de suor, depois de pão, tudo dava aquela alergia. E quando ele chegava na porta da igreja, a alergia se manifestava e fechava a glote dele, tinha que correr na hora para o hospital. Até que foi aquele processo, né? Muitas vezes eu ali, já na igreja, meu irmão chegava, usuário de droga, drogado, deitava na cama e começava a falar em línguas, né? Porque o diabo conhece, sabe como que funciona o céu. E eu já estava tão acostumada com aquilo que eu falava assim, demônio, fica quieto, em nome de Jesus que eu preciso dormir. E ele ficava e eu dormia. E eu amava muito meu irmão, amo meu irmão. E nunca ninguém orava por ele, assim, pra alergia parar, nada? Na igreja, sim, mas era um processo, porque às vezes ele não conseguia entrar na igreja. Era uma coisa que acontecia antes dele entrar, né? Até os nossos pastores ter conhecimento e tal. E aí, no meio desse processo, ele teve uma overdose, né? E graças a Deus ele sobreviveu. E aí foi quando ele se converteu, ele foi o último. Foi a virada de chave. E aí, quando ele se converteu, foi lindo. Surreal, foi maravilhoso, meu irmão, assim, ele virou aquele crente pentecostal, né? Às vezes ele se juntava com os amigos em casa pra orar, né, e aí eu queria dormir, eles falavam assim, você é carnal, não sei o quê, eles buscavam a Deus assim, era muito legal ser jovem naquela época, porque a igreja que eu frequentava era 40 minutos de casa, e eu ia a pé, eu e as minhas amigas, né, que depois se converteram também, o meu irmão, a gente ia no ensaio de manhã, no domingo, voltava à noite pro culto, ia de terça e de quinta, sol, chuva, calor, frio, era uma BR, às vezes o caminhão passava assim, sabe, naquele dia de chuva. Não tinha tempo ruim. E pegou você, hein, jovem? Tá assistindo que dá desculpa pra tudo, meu Deus do céu. E tinha outra igreja que era a mesma, né? Como se fosse a Mais de Cristo, mas em um outro bairro que era mais distante ainda, era 1h10 a pé. E toda sexta-feira tinha vigília nesse lugar. E a gente saía da escola e andava 1h10 pra chegar na vigília. E hoje você pode ir de carro, aleluia. Hoje tem Uber, e né? Falta 3 dias pra você ir numa vigília como essa. Exatamente, então, Deus. Né? Acho que vocês não vão poder dar desculpa. Não, depois dessa não dá. E Pri, foi maravilhoso. Eu fui batizada com o Espírito Santo no meio da rua, indo para uma vigília, depois de sair da escola, falando com Deus. Comecei a falar em línguas e eu falei,
meu Deus, acho que eu De ouvi onde de alguém, saiu? eu gravei, só que eu não conseguia me conter. E quando eu Aleluia. cheguei no culto, daí, na oração ali, foi onde o Espírito Santo começou a se manifestar e foi algo surreal. E a minha conversão foi linda, assim, Glória a sabe? Deus. E aí, depois desse período, né, de conversão, de todo esse encontro com o Senhor, você falou de um amor lá atrás. O que que ele tem a ver agora com a nova história? Então, aí, nesse período de conversão, depois de um pequeno espaço de tempo, né, da minha conversão, do meu batismo, de estar ativa na igreja, envolvida, ele morava muito perto da minha casa, dessa casa que a Uhum. gente voltou, né? Ele morava na rua de baixo. E aí a gente tinha a mesma idade. E aí um dia ele me procurou e disse: "Ah, eu fiquei sabendo que você se converteu. Eu também me converti na Assembleia." E aí eu disse: "Ah, legal." Ele: "Ai, vamos numa vigília comigo?" Eu falei: "Vamos." Só que na Assembleia naquela época tinha muito uso e costume. E a Uhum. igreja que eu frequentava foi a primeira igreja da cidade a abolir os usos e Nossa, costumes. naquela época já? Aham. Então Interessante. todo mundo que era de igrejas mais tradicionais olhava pra gente e falava assim: a igreja da porta larga. Por isso que Uhum. tem um monte de jovens, porque arrebatou praticamente os jovens do bairro inteiro, assim. E todo mundo achava a gente mundano total, né? Imagina. Tô deixando o mundo dominar a igreja. E aí ele disse assim pra mim: "Vamos numa vigília." Eu falei: "Ah, vamos." Eu tava, Sim. meu, eu só queria orar, né? Eu falava: "Bora, tem oração, bora." E aí ele disse assim: "Mas assim, ó, se Deus falar com você que Hum. você tá na igreja errada, você mudaria de igreja?" Aí eu falei: "Se Deus falasse." Eu tava assim, meu temor Uhum. tava nível Uhum. hard, assim, eu Claro, tava eu assim, sou ó, assim com tete a Deus. tete com É, Deus. eu sou íntima dele. Tava íntima Meu com ele. brother. E aí eu disse sim. E aí ele falou: "Ah, tá, então nós vamos passar na casa de um irmão e dessa casa desse irmão a gente vai pra oração." Eu falei: "Amém." E era tudo andando, Pri. Era muitos quilômetros andando. Era algo assim surreal. E quando eu cheguei na casa desse irmão, ele era um irmão muito religioso. Mas pensa numa pessoa religiosa daquelas de falar que quando a gente morrer, a gente vai pro inferno procurar nosso pelo, descobrir de onde que é o pelo. Era uma Misericórdia. coisa absurda, Tá. assim, né? É. E aí esse irmão veio e começou a falar que se eu ficasse naquela igreja eu ia pro inferno, que eu tava errada, que eu tinha que usar saia. E eu achei que aquilo era Deus falando comigo. Porque no caminho vocês falaram sobre isso. Exatamente. E aí eu decidi ir para essa igreja, né? Saí da igreja onde eu estava e fui para essa igreja. E aí ele falou assim para mim, né? "Ah, Eliane, então, agora que você tá aqui, né, tal, agora a gente poderia fazer as coisas de forma diferente, agora a gente poderia namorar, né, em santidade, o que que você acha?" Eu falei: "Nossa, perfeito." Perfeito. Primeiro homem da minha vida, que ainda era uma criança, né, era duas crianças, agora a gente já era adolescente, né, achando que, mas enfim, Muita né, eu tinha ali diferença. 16, 17 anos mais ou menos, e eu falei: "Perfeito, vamos orar, né, que tudo era, vamos orar." E nesse vamos orar, né? De vez em quando a gente orava em línguas, mas não fazia nada de errado, assim, né? Era só beijinhos. É boba, né, cara? E daí, o que aconteceu? E ninguém sabia ainda, só eu e ele, mas amém, né? E aí a minha mãe começou a aceitar ele. Ele ia na minha casa, né? De lá a gente ia pra vigília. Então tava todo mundo envolvido, todo mundo convertido. Ele tinha acesso livre na minha casa. Até que um certo dia ele disse que ia passar lá para chamar minha mãe para ir para uma vigília, porque nessa época minha mãe já estava também super fervorosa. E eu em casa, e de repente, quando ele entrou dentro da minha casa, ele entrou de mão dada com uma guria, assim, sabe? Bem assembleana, cabelão até a cintura, saia comprida. E eu fiquei assim. Falei: "Como assim? Né? Que O que que rolou? Ele O não que que eu disse perdi? nada." A minha mãe também não sabia de nada, então se arrumou e saiu. E eu falei: "Meu Deus, que canalha, né?" Não Ah, falou nada. nada. Eu já estava alguns meses na igreja, Meu Deus. nessa igreja. E daí eu falei: "Quer saber? Eu vou voltar para a igreja de onde eu nunca deveria ter saído." E voltei, retornei para a igreja, né? Que Que eu loucura. frequentei durante muitos anos da minha vida, né? E a gente não se viu mais. Depois eu fiquei sabendo, né? Depois de acho que um ano ou menos, que eles haviam se relacionado, ela havia engravidado e eles haviam se casado. Acho que tinha acabado de fazer 18 anos, era um menino de tudo. E a gente se afastou.
né? E se via esporadicamente. Depois de alguns anos, quando acho que eu já estava até namorando com o pai do meu filho, ele apareceu no portão da minha casa com um filho para me apresentar o filho. Ele já não tinha mais mágoa, já não tinha mais nada, tipo, Já tinha passado né? tempo. Ele, aí ele tinha voltado de um estado, ele já tinha sido ungido a pastor e tinha voltado daquele estado e resolveu ser membro da igreja da minha mãe, que era exatamente na casa da vizinha. Então ele começou a frequentar Ali. a igreja exatamente do lado da minha casa com a esposa e o filho. E daí quando eu olhei o filho, eu disse, esse filho não bate a época que a guria engravidou com o tamanho da criança, mas tranquilo. E aí essa parte a segunda parte dessa história, porque depois de um tempo depois de muitos anos essa história vai voltar. E a gente vai falar mais pra frente. Ah, é? Então tá. Então agora tu falou sobre um namoro, né? Com o pai e seu filho. Quer Isso. começar essa etapa? É, Até porque senão o tempo corre e tem muita coisa, né? Daí eu voltei para essa igreja, tal, né? E os meus pastores, o filho mais velho deles, né? Depois de um tempo, a gente era só amigo, não tinha nada, mas depois de um tempo a gente se relacionou, namoramos pouquíssimo tempo. Foi 1 ano de namoro, desse 1 ano, 6 meses foi distante, porque ele viajou para outro país, e quando ele voltou a gente já se casou. Foi tudo muito intenso e tudo muito rápido. E quando a gente casou... Eu casei em 3 meses. Mas quando a gente casou, a gente descobriu que a gente era a Diferente. água e o vinho. óleo. Era o oposto. Pri. O meu, graças a Deus, a gente era bem parecido. E também choca, tá? Glória a Deus que era bem... Sim. Relacionamento é assim, exatamente. Né? Mas daí, nesse caso, a gente era muito diferente, né? E eu, com esse meu jeito maluco de ser, ele era filho de pastor, né? Ele era o filho mais velho dos meus pastores. E eu era totalmente diferente. Eu não tinha... eu não sabia sentar direito, eu não sabia comer direito, porque eu não tive essa criação. A gente não tinha mesa em casa. Então a gente comia no sofá. Então você imagina tu casar com uma pessoa que teve tudo, a família estruturada. Totalmente. Então começou, né, uma guerra ali, porque daí... Só que é assim, embora a gente tivesse muitas diferenças pessoais, nós dois éramos apaixonados pelas coisas de Deus, né? Então foi isso que fez com que a gente passasse muitos anos juntos, porque o propósito de servir a Deus era o mesmo. Então eu me joguei de cabeça e dos jovens eu fui líder de jovens durante muitos anos, né? Até eu engravidar do meu filho. Daí quando eu engravidei, a regra da igreja era que a partir da gestação... Você agora eu não podia mais ser líder. Chorei horrores, porque eu amava ser líder de jovens, amava de paixão. Mas eu tive que abrir mão, né? Eu fui para as irmãs. E eu fui participando de várias coisas na igreja, das crianças, foi muito legal também. Foram várias experiências. Depois, né, fui para o Ministério de Louvor e foram anos servindo a Deus, né, e tentando agradar a Deus da melhor forma possível, vivendo muitas experiências boas com Deus, maravilhosas. Aí, né, lembrando que eu tinha problema com a paternidade. Sim. Né, e é daí que começa a cura. Eu fui em um determinado culto, meu filho já era pequenininho, já tinha nascido, era pequenininho, e eu estava triste comigo mesma por alguma coisa. Eu tinha muitas essas crises existenciais e eu estava decepcionada comigo por algo que eu tinha feito de errado. Aí, nesse dia, eu fui pro culto, sentei, eu só chorava, Pri. Não saía uma palavra da minha boca. Não sei se tu já se sentiu assim. Com certeza. E eu chorava e na minha mente falava assim, ó, em espírito, eu falava, Deus, não desiste de mim igual meu pai desistiu. Não desiste de mim igual meu pai desistiu. Eu só falava isso. E chorava. Forte. Mas não saía uma palavra da minha boca. O culto encerrou, foi um pastor diferente que pregou. E no final ele falou assim, olha, se alguém quiser vir receber oração, vem aqui na frente. E eu fui. E só Deus sabia como estava o meu coração e o que eu tinha pronunciado, mas não foi audível, foi em espírito. Até porque eu não teria coragem de dizer aquilo em voz alta. Sim. Eu me sentiria envergonhada de dizer aquilo. E aí ele começou a orar por mim, e daí ele começou a meio que tentar encerrar a oração e não conseguia. E a voz dele mudou, se tornou uma voz de autoridade.
E nesse momento eu lembro até hoje dessas palavras. É difícil falar e não chorar, porque foi a primeira vez que eu tive uma experiência que Deus se apresentou para mim como pai. E daí ele disse assim: o teu pai terreno te abandonou, mas eu nunca vou te abandonar, porque eu sou o teu pai de verdade. Aí eu me lembro, Pri, que eu chorava um choro, que era, sabe o choro de criança? Vem lá de dentro. Era um grito daquela criança ferida. Não era a Eliane adulta, era a criança ferida gritando. E ali foi a minha primeira experiência com a paternidade de Deus. Aleluia. E foi dali que eu comecei a enxergar Deus como pai. E não mais como Senhor, como amigo, como Salvador. Exato. Ai, Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso. Que a gente fica tentando usar palavras bonitas para falar com Deus. E eu, naquele momento, eu estava me sentindo mal porque eu estava dizendo uma frase tão... Na minha concepção, era uma frase tão horrorosa, né? Não me abandona como meu pai me abandonou. E para mim eu estava ferindo a majestade de Deus dizendo aquilo. E Deus falou comigo numa linguagem paterna tão linda e me constrangeu tanto. E a partir dali, as minhas orações mudaram. E eu comecei a ser a Eliane de verdade. As minhas orações se tornaram íntimas. Né? Eu falo de intimidade com Deus hoje. E muitas pessoas falam até hoje para mim: Eliane, mas você fala de Deus que parece que é uma pessoa. E eu falo: mas ele é. E eu sinto ele como eu tô sentindo você aqui. Ele é tão real para mim como uma pessoa física, né? É isso mesmo. Eu sinto ele. E ele, depois daquele dia, Pri, eu sempre sabia que Deus estava falando comigo, porque todas as vezes que ele fala comigo, ele usa a linguagem paterna. É como se fosse um uma código. Linguagem, sim. Eu tenho meu código. Assim, ó, pra você saber que sou eu vou falar com você como um pai fala com um filho. E depois de lá, enfim, até hoje eu já vivi várias experiências de paternidade com Deus. Hoje eu não tenho dúvida que eu tenho o melhor e maior pai do mundo. O pai mais maravilhoso, bondoso, generoso. Que mesmo quando eu não merecia, ele não me abandonou. Ele fez... Quando eu, né, que eu vou talvez falar um pouco mais pra frente, quando eu saí um pouco de perto, mas quando eu voltei... Ele estava como aquele pai do filho pródigo, né? Me esperando com uma roupa nova, uma sandália e um anel. E uma festa. E eu falo que, né? Quando eu voltei, eu não voltei por dor. Eu voltei por constrangimento. O amor dele me constrangeu, né? Mas são vários capítulos. Eu amo falar isso, sabe? Eu amo falar que o amor de Deus nos constrange. E poucas pessoas entendem isso que a gente tá falando, mas, cara, é tão doido e é tão gostoso sentir esse constrangimento. Não é um constrangimento que te acusa, um constrangimento que faz você passar uma vergonha. Não é isso. É uma coisa entre você e ele. E ele te... Ei, é verdade. Tu é minha. E você fica... Cuidou de mim assim de uma forma de como um pai mesmo, aquele pai. E quando eu tô falando de um pai, não é... Tem pessoas que devem ter uma referência de pai, de um pai ausente, né? Não, quando Deus fala sobre paternidade, é do pai presente, do pai de amor. Do pai que ele criou pra ser, né? Porque é o que eu falo pro pessoal. Entendam, casamento foi instituído por Deus. Família foi instituído por Deus. O homem que é falho. É verdade. A política foi instituída por Deus. O homem é falho. Exato. Deus fez tudo perfeito. A paternidade, a maternidade foi criada perfeita por Deus. Mas existe a queda, a criação, queda e redenção. Né? Ai, falando sobre a maternidade que eu pulei, como eu te falei, né? Minha vida daria um livro, né? Daria. E vai dar, quando eu engravidei do Otávio, eu tinha 25 anos. Eu era super saudável, Pri. Nunca tinha tomado um soro. Não sabia o que era tomar um soro no hospital, ter ficado internada, nada. Com 4 meses de gestação do meu filho, eu comecei a ter pressão alta. Com 5 meses eu tive dilatação e a minha pressão, o pico foi lá em cima e eu já fui afastada de tudo. E o médico falou: a partir de agora você vai ficar em casa. Você não pode fazer mais nada. Eu ainda era líder dos jovens. Aí, como matar uma sanguínea. Tira ela de tudo. Exato. E deixa ela sozinha. Exato. Foi muito difícil. E daí, quando eu tava com 7 meses de idade, era o retiro dos jovens. E eu organizava todos os retiros. Daí, a minha sogra disse assim: bom, se te deixar em casa, sua pressão vai lá em cima. Então, vamos combinar o seguinte: você vai pro retiro, você vai organizar, mas você vai delegar, você não vai colocar a mão em nada. Você vai ficar quietinha, paradinha. Eu disse: ok. Isso aqui não, né?
Sabe como é que é a sanguínea, né, amiga? A gente chega, a gente quer Não trabalhar, tem quer como. fazer, quer acontecer. E mete a mão porque é controladora. É isso, Exato. tem que ser do meu jeito. Só eu sei fazer. Exato. Só do meu jeito que dá Vamos certo. confessar nossos pecados. A gente tem dificuldade de deixar as É. pessoas colocarem a mão, É. porque a gente acha que não vai sair do jeito que a gente Hoje eu tô bem planejou na nossa melhor, tá? Eu cabeça. tô bem melhor. É. Eu tô melhor. E daí o que aconteceu? A gente lá no retiro, e o retiro acontecendo. Eu, no primeiro ou no segundo dia de retiro, teve uma homenagem, né? Porque automaticamente a gente seria o último retiro. Eu já chorei horrores, uma coisa que eu não podia fazer, porque minha pressão era Já começou emocional. errado. E aí? Aí tinha uma caixa de verdura no chão, na cozinha. E eu falei, eu vou pegar a caixa, vou colocar em cima. É uma verdura, não pesa. Falei, quero me sentir útil. Uma caixa. E tem aquele durex da caixa, quando você abre a caixa e tem o durex fica ali, né? Servindo para mais nada. Quando eu peguei a caixa, eu senti que tinha alguma coisa no durex. Eu falei, que coisa esquisita. E coloquei a caixa. Quando eu olhei, o que era? Uma cobra enrolada no durex. Aí eu olhei e disse para as pessoas ao meu redor, eu disse, gente, tem uma cobra na caixa. Aí todo mundo já, Eliane, eu falei, não, gente, tá tudo bem, eu tô calma. E eu ficava dentro de mim, fica calma, vai dar tudo certo. Mas você colocou a mão nela? Eu coloquei a mão, mas tirei rápido, não deu nada. E ela continuou enroladinha ali. Eu acho que ela tava dormindo, sei lá, né? Eu que incomodei a cobra. Mas eu fiquei nervosa. Meu Deus. Muito nervosa. E naquela noite eu comecei a sentir muitas dores. Já tava de 7 meses, o Otávio mexia bastante na barriga. Ele já era bem agitadão, assim, né? Igual a mãe. Hoje, é igual a mãe. E aí eu falei pra minha sogra, essa noite eu não queria dormir aqui, eu queria dormir em casa. Ela falou, então vamos embora com a gente e tal, vamos descansar, você precisa descansar. Eu tava bem inchada. Daí eu fui pra casa e comecei a passar mal. Uma dor no abdômen. Eu falava, será que isso é a dor da dilatação? Será que, né, eu tô tendo alguma contração? E aí acordei eles, depois de não suportar mais, porque eu sempre fui bem resistente, assim, teimosa, né? Nem sei vai passar. E fiquei horas sofrendo. Aí acordei eles e a gente foi pro hospital. Primeiro hospital que eu parei, o médico disse, eu não posso te internar aqui. Falou pra eles, na verdade, né? Não posso internar ela aqui, não tem o teu neonatal. E ela a pressão dela tá muito alta. Então vai pro hospital tal, né? Naquela época eu tinha um convênio muito bom. Fomos pro outro hospital. No caminho desse hospital, a gente escutava rádio, né? Não tinha CD, não tinha nada naquela época, né? Ou tinha CD, acho que nem lembro. Acho que já. Mas a gente escutava muita rádio. Sim. E na rádio falou assim, pela primeira vez, lançamento 4x1, eu tenho um chamado. Eu amo essa música, eu também gosto dessa música. E começou aquele louvor. Não, é lindo! É lindo. E o refrão fala assim, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. E ali aquele louvor, Deus falou ali, eu vou cuidar do teu filho. Que ele é escolhido dos ventres. E aí eu fui internada. E o médico disse, olha, eu vou deixar você 2 dias internada, mas você vai pra casa depois, porque teu bebê não tá pronto. Ele fez ultrassom e falou, não, ele não pode nascer agora, daqui 2 dias eu venho e te dou alta, fica tranquila, repouso, e o retiro acontecendo, e minha cabeça assim, né, a 1000. Aceleradíssima. Quando chegou no dia, né, que eu achei que eu teria alta, ele chegou do nada. E aí ele me olhou e eu falei, doutor, vem me dar alta, eu toda faceira, né, não tava sentindo nada, Pri. Ele falou, não, filha, eu vim fazer, ele me chamava assim, filha, eu vim fazer o seu parto. Aí eu falei, como assim? Eu falei, eu tô sozinha, não tem ninguém aqui comigo, eu não tenho troca de roupa, a visita é daqui 2 horas que minha mãe vai vir me visitar. Ele falou assim, se eu não te operar agora, eu perco você e o seu filho. Aí naquele momento eu fechei os meus olhos e disse, pai, amém. Eu não queria estar sozinha nesse momento. Eu gostaria que a minha família estivesse aqui. Mas já que minha família não vai estar, esteja comigo, pai. E aí eu fui para a mesa de cirurgia, tiraram o Otávio, eles me mostraram ele nasceu bem grande, eles chamavam ele de prematurão. Ele era lindo, assim, gordinho. E aí tiraram e me mostraram, olha, ele nasceu bem. E eu me lembro que dali eu apaguei. E quando eu acordei, eu já acordei na UTI. Achei que eu tava cega, porque meu olho não abria, eu não conseguia enxergar, mas era que eu enchei tanto que o meu pescoço aqui chegou até aqui e a minha pálpebra inchou. A minha pressão foi 22/18 na hora do parto. Uau!
Aí depois, eu fiquei 48 horas na UTI. Quando eu saí da UTI, eu descobri que meu filho estava na UTI, que ele não respirava sozinho, precisou ser entubado. Aí o Otávio ficou mais 15 dias no hospital. Meu Deus, imagina E ele vivendo tudo foi, isso. eu lembro que quando eu retornei no médico, depois que tudo que tinha acontecido, o médico disse: vocês dois são os meus 2 milagres. Imagina para um médico dizer isso, Uau. né? Ele reconheceu ali O senhorio de Deus. que não foi ele, né? Que não foi os recursos humanos, né? E ele disse também, quando assim que o Otávio nasceu, ele disse: olha, eu acho que o Otávio não vai ser uma criança normal, ele vai ter alguma sequela, né? Sequelas, né? E para a glória do Senhor, assim, Perfeito. não é porque é o meu filho, não, mas ele sempre foi precoce em tudo. Ele andou rápido, ele falou rápido. Olha isso, ele se tornou independente rápido, porque quando ele estava na UTI, eu fiz uma oração e eu disse: Deus, ele não é meu, ele é teu. Amém. E eu, diante do Senhor, eu quero prometer que eu nunca vou ser aquela mãe, sabe, louca de, ele é só meu. Não, ele é do Senhor. No entanto, que ele era prematuro, a gente já estava levando ele no culto, ele ficava pulando de colo em colo, todo mundo da igreja pegava ele, e eu não tinha medo porque ele era prematuro, porque eu sabia que Deus havia me dado ele. Então eu estava com 1 ano e pouco, eu já dormia na casa dos irmãos. Olha só. E os irmãos falavam: você quer ir pra minha casa? E ele fazia com a cabecinha. Olha só. No entanto que até hoje, né, Pri? Tá com 17 anos, morando em São Paulo. Meu filho é super independente, já tá fazendo Senai, estudando, trabalhando, pra glória de Deus. E eu falo sempre pra ele que ele é o meu orgulho. E sempre lembro ele que ele tem um chamado. Amém. Né? Não esqueça de onde é muito tudo difícil, começou. Porque às vezes eu, como mãe, quero guardar ele dentro de um potinho e não Acho deixar toda nada mãe, né, acontecer. A gente tem que deixar eles viver o processo, a gente cria pra vida. Ele tem que viver as experiências dele. Exatamente. Com Deus. E aí, depois disso, né, teve o parto, teve tudo. E esse casamento? Como é que foi chegou num momento que... Agora, só pra encurtar, né? Teve uma ruptura. Teve uma ruptura quando o Otávio tinha 8 anos. Se tornou uma coisa insustentável. Porque o chamado não foi suficiente, não né? foi Quando suficiente. existe uma relação a dois, precisa dessa... Começou a se tornar um relacionamento tóxico, né? E aí realmente não foi muito difícil, né? Porque eu sempre falo para as pessoas: você tem que cuidar muito com o que você fala. Você pode até pensar, mas depois que você fala, não tem como voltar mais. Ela não volta mais. Né? E eu sou muito assim, que as pessoas me falam, aquilo entra no meu coração como se fosse uma faca, né? Eu fico muito sentida. Eu sou uma pessoa que eu sinto bastante, não fico com raiva, com nada, mas aquilo me incomoda, né? E aí eu falo que as palavras, elas foram matando o sentimento, né? Cada palavra era uma facada e o amor, ele foi se esvaindo, e acontece, né? E a gente sabe disso, e é importante a gente sem uma mentoria, sem pessoas, né? Enfim. São uma sucessão de coisas, né? E aí foi difícil pedir ajuda, porque, né? Imagina, na minha condição, pedir ajuda. Que até porque os teus pastores eram sogros, né? Então imagina, é família, tudo família. E daí quando tentaram nos ajudar, já não dava mais. Já era tarde. E foi quando houve o rompimento do nosso casamento. O Otávio já tinha 8 anos e foi muito difícil. Porque eu fiquei muitos anos ouvindo: você é a sucessora, vocês são sucessores. Então, o legado vai para vocês. Então, quando houve um rompimento ministerial na minha mente, né? E eu falei: e agora, Deus, quem que eu sou? Agora eu não sou, porque eu era, né, a nora do pastor, né, a esposa do presbítero. Então eu não sabia quem mais eu era. Quando tudo se rompeu, tudo desmoronou. É interessante tu falar isso, porque até fiz um texto no meu aniversário dizendo sobre as minhas funções e o que eu exerço e quem realmente sou, né? Exato. Porque a maioria das pessoas estão sustentadas com os seus papéis. Sim. Sociais. Mãe, exato. Filha, neta, nora, blá, 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 pastora, nananana. Mas isso esvair. E se você não tiver mais nada disso? Sobrar? Se teu filho morre, em nome de Jesus, não. Mas e se você separa? E se?
Porque é tudo passageiro. É, Quem você é? exato. Filha de Deus. Só que né, e nesse momento veio a crise. É. Mesmo eu sabendo quem eu era em Deus, mas eu achava que eu ser filha, olha que loucura, eu achava que eu ser filha de Deus estava relacionado àquela minha vida. Entendi. Entende? Uhum. Então eu achava que a partir do rompimento eu também havia rompido Com com Deus. Deus, Uhum. né? E aí foi bem difícil, porque daí veio novamente a carência, né? O não pertencimento, daí eu voltei para casa da minha mãe, e aí aos pouquinhos, quando eu percebi, eu estava fora da igreja. E aí nesse momento, quem reapareceu, né? Aquela pessoa lá de Aquela trás. pessoa que eu conheci com 12 anos de idade, reapareceu como príncipe do cavalo Encantado. branco. Me oferecendo tudo que eu gostaria de ouvir naquele momento, que eu estava me sentindo Sozinha. péssima, Aham. sozinha. E aí, Pri, foi quase a minha morte, né? Era um relacionamento extremamente errado, para começar, muito errado, e abusivo e controlador. E eu tinha uma dependência emocional, como se fosse uma droga, né? E eu não conseguia ficar sem, eu não conseguia me desvencilhar. Então foi muito sofrido, foi muito difícil, porque primeiro veio todas as coisas que eu gostaria de ouvir, todos os tratamentos que eu gostaria de ter, mas não durou muito tempo e depois começaram a vir as cobranças, os controles e e todas as mentiras que vieram à tona, né, que não vem ao caso falar, porque, né? Não é o tete-a-tete dele. Não, é meu. É isso. E nesse momento foi quando eu comecei a me voltar para Deus novamente. Daí eu procurei uma igreja que eu sempre admirei, eu gostava muito, eu falei, agora eu vou nessa igreja, porque essa igreja é a igreja que eu me identifico e tal. Eu comecei a frequentar ali, fui muito bem recebida, falei, só que eu não quero que ninguém saiba aqui quem eu sou. Ninguém vai saber da minha história. Geralmente né? é assim, né? O último banquinho. Não quero contar, não quietinha. quero deixar que eu fique Deixa quietinha, né? E aí a pastora veio orar por mim, quando ela começou a orar por mim, ela disse, você tá se sentindo sem identidade, né? Uau. Eu tava destruída, Pri, destruída. Eu olho minhas fotos daquela época hoje, eu falo, gente, eu tava destruída, eu tava acabada, meu semblante, eu tava feia, eu engordei, acho que 15 quilos. Caramba. Eu tive um problema na coluna, tive hernia de disco, eu tive que operar. Várias coisas, uma sucessão de coisas. Olha, foi ladeira abaixo. E aí ela falou assim, você tá se sentindo sem identidade, né? Eu disse, sim. Ela disse, mas Deus disse que é pra mim dizer pra você que você tem uma identidade. O que aconteceu até aqui, ele apagou. Ele não se lembra mais. Para de carregar uma culpa que não é sua. Inclusive, Esquece. essa questão da coluna é essa questão de a gente não largar os pesos, Exato. né? Naquela época eu fui forte. pesquisar e Pri, a dor era tão insuportável que pinçava o meu nervo ciático e eu já não conseguia mais andar, não conseguia mais exercer a minha função de esteticista, eu tive que parar, literalmente, porque eu arrastava a perna. Eu tava com 30 e poucos anos, eu parecia que tinha 60. É algo assim, ó, surreal. E ela disse assim, a sua identidade é de filha, filha do rei. E filha do rei é tratada como princesa. Foi a minha primeira tatuagem, tá escrito aqui, filha do rei. Eu acho que eu chorei umas 5 horas seguidas de felicidade. E lembrar que ele te amava ainda e que não foi com ele. Não importava tudo que eu tinha passado, as pessoas apontavam o dedo. Ele não rompeu contigo. As pessoas me julgavam, mas ele não me julgava, ele só me amou, né? E aí nesse processo de volta para Jesus, entre quedas e, né, era aquela coisa, quando eu achava que eu estava de pé eu caía, e aí eu me levantava, e aí eu caía, e essa pessoa rompeu comigo, depois que ele fez tudo o que fez, ele vai viver, vai ser feliz, eu não posso te dar mais nada. E daí só que ele falou isso, mas ele continuou me perseguindo, indo nos lugares que eu trabalhava, passando na porta da minha casa, da minha mãe. E eu comecei a sentir medo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia controlar aquele sentimento. Era mais forte que eu, só que eu sabia que aquilo não agradava a Deus. E foi quando eu decidi vir embora pra cá. Eu falei, Deus, a Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Eita. Eu não dou conta de bater de frente com o mal. Porque o mal tá me vencendo.
ao mesmo tempo que eu não quero, mas eu quero. E eu não conseguia me levantar, não conseguia me reerguer. Eu sabia que eu não ia conseguir ser feliz com ninguém, porque não ia deixar. E eu falei, eu preciso literalmente fugir. E foi quando eu vim passear aqui na casa de uma amiga, uma conhecida, e eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, eu amei. Quando eu cheguei aqui, eu fui lá pra Praia do Santinho. Eu falei, gente, eu quero viver aqui. Eu sempre fui apaixonada pelo mar. Sim. Era o meu sonho de consumo, era envelhecer na praia. E aí eu cheguei ali e fiz uma oração e disse, Deus, se o Senhor permitir, permita que eu venha embora pra cá. Naquele mesmo ano, eu fui... Várias coisas aconteceram, que hoje não vem a caso, porque é muita coisa. Sim. Mas quando eu decidi que eu iria vir, eu mandei mensagem para um pastor amigo meu, que era uma bênção. Eu disse, olha, eu te respeito como autoridade espiritual, sei que você é um homem de Deus. Eu preciso de uma resposta. E não disse o que era, Pri. E eu falei assim, ora por mim. Você tem crédito com Deus. Eu tava me sentindo sem crédito, assim, sabe? E aí não demorou muito, ele disse, olha, Liliane, Deus só me deu um capítulo e um versículo para você ler. Eu lembro que está em Isaías, não lembro exatamente o livro, mas me lembro do versículo exatamente como ele é, porque aquilo também marcou a minha vida, né? Dizia assim, quer você escolha ir para a direita, quer você escolha ir para a esquerda, eu vou atrás de você dizendo, este é o caminho. E ali foi a resposta de Deus para mim. E eu me organizei, juntei dinheiro, né, para viver os 3 primeiros meses aqui. Eu só vim com o meu carro, 2002, que é o carro que eu tenho até hoje. Eu amo o meu carro, me leva para todos os lugares, né? E vim com as roupas dentro, com dinheiro para sobreviver 3 meses, com muita vontade de ser feliz novamente, com muita vontade de vencer, entendendo que Deus estava comigo. E Deus estando comigo, para mim, bastava, né? E foi quando a gente se conheceu. Uau, cheguei em 2018 e acho que foi em 2019. No primeiro mês de 2019 janeiro. Foi quando a gente se conheceu e aí vocês começaram a fazer parte do meu processo. Que loucura! E que processo lindo, né? Que processo. Agora, toda essa história, daí, claro, a gente já vai pro final, mas eu quero ler com vocês um versículo antes, que tá lá em Filipenses 3, versículo 7, que diz o seguinte: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Por que esse versículo, Eli? Primeiro porque a primeira oportunidade que eu tive como líder de jovens de ministrar uma palavra num retiro foi exatamente essa palavra. Sério? Eu passei o dia inteiro orando, pedindo uma palavra, Deus não falava nada comigo, né? E faltando pouco tempo, eu falei, Deus, como é que eu vou ministrar se o Senhor não fala nada? Eu abri essa palavra entrou como uma flecha. Naquele dia, Deus fez coisas tão maravilhosas, né? Não por mim, não por causa, mas por causa do que Ele queria fazer através dessa palavra. Eu nunca mais esqueci, porque essa palavra tinha tudo a ver com a minha vida. Era exatamente, porque o meu testemunho, eu me lembro que eu li essa palavra, falei um pouco, mas basicamente foi o meu testemunho. Que coisas que lá no passado eu achava que era muito importante, era muito relevante, que aquilo me dava prazer, aquilo me trazia alegria. Eu descobri que nada daquilo é tão valioso quanto a presença de Deus na minha vida. Hoje eu falo assim, eu não tenho vontade de beber, eu não tenho vontade de fumar, eu não tenho vontade de ir pra balada, eu não tenho vontade de conhecer mais coisas no mundo. Eu não tenho, Pri, assim, de verdade, eu amo a Deus e eu me relaciono, e é tudo que eu quero, é viver uma vida plena com Deus, até que Jesus volte e a gente viva uma eternidade com Ele, porque essa é a palavra. Hoje, tudo que eu vivi, né, até eu falei pra ti que tinha uma tradução que eu li, né, que era uma tradução naquela época, na linguagem de hoje, dizia assim, eu considero como lixo. E eu falava, é isso, nossa, tudo que era tão importante virou nada por causa da presença de Deus. Não tem nada completa, é a única coisa nada que me satisfaz mais, porque aquele vazio, a ausência paterna, as carências, não existe mais. Se eu perder tudo, eu tenho mais precioso, que é a presença de Deus. E Ele jamais, eu tenho certeza que Ele jamais vai me abandonar. A palavra já diz, nunca jamais juntou. Nunca jamais te abandonarei. Ele é meu paizinho, eu amo e nem jamais demais. te deixarei. Glória a Deus. E sabe, quero deixar aqui registrado o quão lindo é o seu sorriso. O quão lindo e contagiante é a tua alegria. Essa vontade de viver. Que você nunca perca isso. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão ver esse episódio, que não tenha
pingo, não sabia o que ela passou por tudo isso. É. Não entendem de onde vem esse sorriso. De onde vem essa alegria. Fora traições de amigas, fora estética, fora tantas outras coisas. Que são outros Que capítulos, daí vai ter que parte ter outros 2, parte testes 3, afetos. né? É. E que Muitas daí eu frustrações, sim. já estava presente nisso, mas assim, ó, em tudo o Senhor foi com você. E eu nunca vi esse sorriso sair. Às vezes uma preocupaçãozinha, outra assim, ai, de repente, de novo. E é isso, é sobre isso, sobre a alegria do Senhor, que é a nossa força, Às literalmente. vezes eu chego assim no culto e eu tô, mas uns problemas assim, nível Destruída. hard. Mas quando começa o louvor, Isso. Pri, eu começo a adorar a Deus, parece que... Aí Acabou. eu sempre falo pra Deus, se o céu for um pouquinho do que eu tô sentindo aqui, é um lugar em Deus que não... É um É refúgio. inexplicável. Ali todos os meus problemas, eles são, Aleluia. né? E eu me lembro de uma palavra que eu amo também na Bíblia, que fala, quem muito foi perdoado. Muito ama. Muito ama. Eu amo esse versículo. Sim, eu fui muito perdoada. Eu fui muito perdoada. Então, Amém. esse sorriso é a minha gratidão a Deus por tudo que Ele fez e ainda está fazendo na minha vida. Amém. Agora, pra gente poder finalizar hoje, gente, só pra você entender, né? Eliane casou novamente, Sim. tá vivendo 5 os aninhos propósitos de de Deus, casada. 5 anos de casada. Tá, né? Continua esteticista, hoje é uma mulher que ajuda outras mulheres, tem um propósito, inclusive, com isso, né? Com essas mulheres, em querer resgatar elas que viveram coisas parecidas, né? A tua história. Hoje eu vejo que... Existe um propósito, Existe né? um propósito, porque eu sou esteticista há 15 anos, né? Que também eu entrei nessa área sem apoio nenhum, mas era porque era algo que Deus havia ministrado no meu coração. E eu já até brinco com minhas clientes, eu falo, a minha profissão é só uma desculpinha de Deus, né, para eu poder falar de Jesus. E Amém. hoje eu percebo que a maioria das mulheres que me procuram, a grande maioria, Pri, eu posso dizer assim que... 90%? É até difícil falar, mas é muitas 90% sofrem um relacionamento abusivo, né? Então, hoje eu entendo qual é o meu propósito de vida. Eu tive que passar por muitas situações que foram muito dolorosas, mas hoje eu falo, Deus, obrigado, porque hoje, se é realmente isso que o Senhor tem para mim, hoje o Senhor me deu uma bagagem, porque falar algo para alguém que você nunca viveu e dizer, não, vai passar, fica tranquila, vai dar tudo certo, é muito fácil, né? Porque não tá doendo na gente, mas quando eu escuto a história delas, aquilo dói em mim, sabe? Aquele sentimento de justiça, sabe? Mas não de querer fazer justiça com as próprias mãos, nada disso. De querer ajudá-la, levantá-las. Exato, né? E de saber aonde foi que eu levantei. É só em Deus, Pri. Amém. É o único que tem o poder de te tirar do mais profundo abismo. Fala pra elas, vai. Vamos lá, né? A única pessoa, né? Porque Deus, ele não é uma religião, ele é uma pessoa. E a única pessoa que tem esse poder de te tirar exatamente desse lugar sombrio, obscuro, desse lugar triste, desse lugar de abandono, de tristeza, de carência emocional, que muitas vezes você fica mendigando o amor das pessoas que não valem a pena. A única pessoa que pode curar e preencher todo o vazio existencial que você sente é Deus. É o nosso Pai querido, através do amor de Jesus, né? É suficiente. Se a gente tiver Ele, a gente não vai aceitar nada menos do que o que Ele prometeu para nós. Princesas merecem o quê? Príncipe. Não é o cavalo do príncipe. É isso mesmo. Né? E nós somos filhas... Não é verdade, Pri? Não é o cavalo branco, não. É o príncipe. Porque tem uns que se apresentam como príncipe e depois descobre que é o cavalo do príncipe, né? Não. É os príncipes que também são os filhos de Deus, aqueles que estão dentro da obediência. Então, assim, meu Deus é lindo demais, meu Pai é maravilhoso, eu amo falar dele, eu sou muito apaixonada mesmo por ele, sou muito intensa porque ele é tudo pra mim. Tudo, Aleluia. tudo. Amém. E eu só fico agora esperando o dia de ver a eternidade com ele. Vou ficar abraçadinha. Ai, Jesus, ai, será que é dramática? Ai, que delícia. Você não pensa isso? Com certeza, ficar lá abraçadinha sempre, com ele? Sempre, que delícia. Top demais. Eli, quero te agradecer Amém. por abrir tua história. Eu sei que não é fácil. Eu sei que nós duas vivemos hoje um dia bem intenso. Muito Eu difícil. digo que pra mim foi muito difícil, mas eu sabia que a vitória ela ia vir de uma maneira
sobrenatural, como Amém. eu tô com as forças renovadas depois Amém. desse episódio. É. Espero que a pessoa que esteja lá do outro lado também esteja saindo dessa mesma maneira, que algo, né, possa ter tocado o coração. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que Amém. o perdão e a graça, a misericórdia do Senhor vai É muito alcançar bom. cada coração que vai Amém. ouvir essa história. Amém. Obrigada. Eu tenho que te Obrigada. agradecer. Gratidão pra você. Gratidão. Minha palavra predileta, né? É por quê, né? Por que será? Porque eu sou muito grata. Imagina. Meu Deus, só tenho motivos para agradecer Aleluia. a Ele. Amém. Amém. Que você também seja grato, seja grata por aquilo que o Amém. Senhor te deu e saiba que Ele é a resposta para todas as... Meu Deus, qualquer coisa, qualquer demanda que você tenha na sua vida, Ele é a resposta para você. Amém. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo podcast. Quero ser uma criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Mas às vezes